Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos na nossa segunda aula de História da Igreja. E o nosso tema de hoje será a Igreja Medieval e também o crescimento ou desenvolvimento da Igreja Católica. A página 37 da sua apostila vai nos dar uma base a respeito desse assunto, a Igreja Medieval, juntamente com o crescimento da Igreja Católica ou do catolicismo romano, como nós costumamos chamar. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu quero lembrar vocês a respeito das contribuições que foram estabelecidas ou dadas para o cristianismo concernente quem? Concernente aos gregos, aos romanos e também os judeus. Na aula passada falamos a respeito das contribuições de cada um desses reinos, de cada um desses povos, ou de cada um desse período em que a igreja, em que o cristianismo, ele estava o quê? Ele estava se iniciando agora em uma nova fase, em uma nova tarefa. As contribuições que foram dadas, nós falamos a respeito na semana passada, que uma se destacou grandemente, que foi a contribuição do judaísmo para o crescimento e o desenvolvimento, tá, da igreja no pós-modernismo, ou seja, após Cristo, após os discípulos ou os apóstolos, após os pais da igreja primitiva. Então houve aí uma grande mudança relacionado ao quê? Relacionado a ritos, ou seja, cultos, costumes que se praticavam na época do Antigo Testamento e com o longo dos anos até chegar no Novo Testamento e passar do Novo Testamento, algumas liturgias, elas foram o quê? Mudadas por conta do tempo, por conta da mudança que houve então a respeito dos povos e das religiões da época que estava crescendo ainda mais. É importante frisar que todas as religiões do passado, tirando o judaísmo, todas as outras religiões, elas tiveram mudanças drásticas nas suas culturas. Tá? Com o quê? Com o envolvimento das outras crenças que eram trazidos por outros povos para então ser mesclada dentro de uma cultura que estava sendo estabelecida por Roma. Para a gente ter uma ideia, quando a igreja, né, ou o povo judeu, vamos dizer assim, o povo hebreu, eles foram levados cativos pelos povos da antiguidade, como Babilônia, como os assírios e outros povos a mais, eles sentiam a necessidade única de quê? De adorar a Deus, adorar um único e verdadeiro Deus, porque foi assim que eles haviam sido quê? Ensinados, foi assim que eles haviam aprendido por intermédio do patriarca Abraão, que logo após deu-se início a Isaac, Jacó e assim sucessivamente, apenas a adoração ao único Deus único e verdadeiro. Quando eles vão para dentro do Egito de forma voluntária, por conta da fome que houvera naquela época, e José, um dos filhos de Jacó, já se encontrava como o governador do Egito, então eles vão para lá para então ser livrados, ou o próprio Deus os envia para lá para serem então conservados por conta da fome que houvera naquele tempo. E isso, quando eles vão para lá, eles já conheciam o único e verdadeiro Deus. Eles já conheciam a respeito do Deus Yahvé, né, do Senhor Todo-Poderoso, por conta das experiências que Abraão, Isaac e Jacó tiveram nas suas vidas. E quando eles vão para lá, eles ficam lá e passam então o quê?
a se acostumar com os costumes egípcios que ali estavam sendo o quê? Que ali estavam sendo introduzidos também dentro do povo judeu que fora para lá. A partir do momento que o povo começa a sofrer perseguição dentro do Egito, a história vai dizer que Deus vai levantar quem? Um libertador. Por quê? Porque o rei que estava comandando, ou seja, o faraó que estava comandando a terra agora do Egito, o reino do Egito, não conhecia as maravilhas que Deus havia feito por intermédio de José, filho de Jacó. Então, ele vai começar o quê? A perseguir o povo. Deus, então, vai levantar um libertador chamado Moisés, e a partir daí, Deus, então, vai começar a estabelecer um plano para que o povo de Israel agora se tornasse o quê? Se tornasse uma nação. A partir do povo judeu, a partir do povo hebreu, sairia as mensagens salvíficas para todos os outros continentes. Israel, então, ele vai seguir essa ordenança, esse mandato, por um período de tempo. Por quê? Porque Deus havia estabelecido primeiro para que eles aprendessem a lei, para que eles absorvessem a lei, através do quê? Da obediência. Moisés sobe no Monte Sinai, recebem a lei de Deus, que vai ser escrita nas tabulinhas. A partir de então dali, ele vai dar início ao ensinamento da palavra e a revelação do único Deus verdadeiro e Senhor das vidas deles. Então, começa-se então o quê? Uma jornada, uma trajetória em rumo a quê? Em rumo à terra prometida, a terra que já era dos seus pais, dos seus antecedentes, tá? Dos seus antecessores. Então, na verdade, eles iriam para uma terra para reconquistá-la, ou seja, tomar posse daquilo que já era deles. Só que eles perderam tudo isso aí por conta da fome. Então, nesse período, nessa trajetória, nós vamos ver o povo de Israel oscilando entre altos e baixos. Ora adorava a Deus, ora não adorava, ora era repreendido por Deus. E alguns perderam as suas vidas por conta da desobediência. Nesse período, o que vai acontecer então? Deus vai estabelecer o que para Moisés? Para que construísse tabernáculos, para então que ele pudesse habitar próximo ao povo, ou seja, estar com o povo, através de quê? Através da Arca da Aliança, que também o Senhor mandara Moisés construir. A partir daí, tá? A partir daí nós vamos ver algumas diferenças entre tabernáculo, entre templo e entre o quê? Sinagoga, tá? Sinagoga. Por que sinagoga, pastor? Porque essa foi uma das heranças que, quando nós vimos na aula passada, que o povo judeu deixou para quem? Para o cristianismo. Então, a sinagoga foi uma das heranças que o judaísmo, tá, deixou para o cristianismo. Então, surgiu então o quê? O tabernáculo. Por que tabernáculo? Porque o tabernáculo era a casa de Deus provisória. Por quê? Porque o povo vivia sempre o quê? Em movimento. Então, o tabernáculo ele seria fácil para montar e também desmontar. Por quê? Porque o rumo deles era em direção à terra prometida. Eles vão construir tabernáculos para a casa de Deus, e aí então, e também para adoração a Deus, um lugar de adoração também para Deus. Feito isto, do período de Moisés, que quando foi estabelecido o tabernáculo
a mando de Deus, até chegar a Josué, tá? Que é onde começou então a conquista da terra prometida, quando Josué, então, por fim, ele vai conquistar o quê? Ele vai conquistar Jerusalém. E Jerusalém era a capital da época praticamente do mundo todo. E aí, naquele momento, começou então o quê? Começou a construção ou a intenção de estabelecer um templo. Porém, isso não pode ser o que? Realizado. Porque se nós pegarmos o final de Josué com o início do livro de Juízes, a palavra de Deus vai dizer que, por muito tempo, o povo ficou sem uma liderança, o povo ficou sem um líder. E por conta do povo ficar sem um líder, acabaram o quê? Se corrompendo. Então Deus vai levantar quem? Deus vai levantar juízes após juízes para dar escape e livramento para o povo. Só que o povo precisava de algo maior, o povo precisava de algo mais interessante, de mais concreto em suas vidas. Deus então vai levantar quem? Deus então vai levantar o profeta Samuel, que vai começar então a estabelecer, tá, na vida deles algo diferente, porque o povo estava querendo se comparar com quem? Estava querendo se comparar com as outras nações, com as nações vizinhas. E a partir de então eles também queriam o quê? Eles queriam algo para que eles pudessem ver, adorar. Lembra-se que eu falei que a respeito do Egito, e sair do Egito, com um costume de quê? Com um costume que os egípcios, eles adoravam imagem. Aquilo que eles viam estava na frente deles, e eles então o quê? Adoravam. Só que Deus não queria ser adorado através de imagens, mas Deus queria ser adorado através de um coração puro, de um coração adorador, de um coração voltado unicamente para Ele. Tá? Então essa era o quê? Essa era a vontade de Deus, essa era a vontade do Senhor, que o povo adorasse a Ele porque confiava, não porque estava vendo. E o povo então vai querer o quê? Vai querer entrar e se igualar às outras nações. As outras nações têm rei, as outras nações têm líder, as outras nações têm isso, as outras nações têm aquilo. E nós também queremos o quê? Um rei. Deus levanta então o profeta Samuel e vai fazer com que ele estabeleça quem? Um rei. Vai atrás de Saul. Saul então vai se tornar o primeiro rei, tá? O primeiro rei de Israel. Ou seja, fazendo a transição da teocracia para a transição da monarquia. Ou seja, saindo do governo direto de Deus e indo para o governo do homem. Claro que Deus sempre estava o quê? Orientando. Mas agora Israel estava se comparando às outras nações, sendo guiado, dirigido pelo um monarca, um rei que estava à frente para ditar as ordens. Agora o povo ficou feliz, porque estava vendo o rei. Qualquer coisa que pudesse reclamar, iria diante do rei e reclamava então. A Bíblia vai dizer que este rei fez coisas que não era para ter feito. E o povo agora começa então o quê? A perecer. E a partir de então, toda a tribo de Israel, ela é dividida. E quando foi dividida, começou então lutas e perseguições e algumas derrotas para os dois lados. Aí nós encontramos o reino do sul e o reino do norte. Ficou dividida. Deus então renega o mandato do rei Saul. E agora ele vai levantar uma outra pessoa para ser rei no lugar de Saul. Vai levantar quem? Vai levantar Davi, o menino que sempre procurava estar na presença de Deus, com a mente aberta, com a mente positiva, com a mente voltada unicamente para adorar a Deus. E tudo que ele fazia, ele colocava Deus em primeiro lugar. Por isso que ele teve uma vida de vitória, teve uma vida de sucesso, teve uma vida que ultrapassou os limites
que Deus havia estabelecido simplesmente para ele, ou que ele pensava que era simplesmente aquilo. Deus deu muito mais para ele. É verdade, teve seus altos e baixos, mas o coração de Davi sempre estava voltado para Deus. E ele então consegue reunir novamente as 12 tribos, ou as 10 tribos, 11 tribos e meias, né? Porque teve um problema aí entre as tribos, mas, no modo geral, ele consegue reunir novamente as tribos que estavam divididas. Davi, ele comete seus erros, seus fracassos, e também vem a falecer. E a partir daí começa, então, a entrar no coração dele o desejo de quê? De fazer um templo para Deus. Tá? Por quê? Porque Israel já estava estabelecido na terra prometida, com as vitórias que Josué havia conquistado. Então, com isso, o que vai acontecer? Davi, ele vai sentir no coração de fazer uma casa para Deus, de fazer um lugar para Deus se estabelecer. E ele então vai falar isso, vai orar a Deus, e Deus vai proibi-lo de fazer esta casa, né, este templo para ele. E ele falou, há muito sangue na tua mão, por isso você não vai poder fazer o templo para mim. Logo, o teu filho, Salomão, será quem vai construir e realizar este templo que está no teu coração. Então, o que Davi vai fazer? Bom, já que eu não posso fazer, eu vou facilitar a vida de quem pode fazer. Então, ele vai reunir o máximo de bens, o máximo de prata, de ouro, o máximo de riqueza possível para então deixar para o seu filho Salomão. Salomão vem, então constrói o quê? Constrói o primeiro templo para adorar a Deus. Todo o Israel, todo hebreu, iria para o templo para adorar a Deus, falar com o Pai, sentir a presença de Deus, sentir a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque para eles a arca da aliança que estava no templo era a presença do próprio Deus. Então eles iam para lá. Então a diferença do tabernáculo para o templo onde eles adoravam era simplesmente o quê? O tabernáculo era algo móvel. O templo era algo fixo. Isso simbolizando também a descida do Espírito Santo na vida de quem? Na vida das pessoas, nas vidas daqueles que realmente estavam na presença de Deus. Enquanto que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de forma esporádica, vinha, fazia o que tinha que fazer e retornava. Já no Novo Testamento, a promessa ela vai se cumprir de quê? Lá em Atos capítulo 2, vai dizer que o Espírito Santo veio e agora se apossou dos discípulos e dos 120 que ali estavam reunidos aonde? Estavam reunidos dentro do tabernáculo, dentro da sinagoga, dentro do lugar santo, aonde eles foram cheios da presença de Deus. A partir daí, o cristianismo mudou de uma tal maneira, simplesmente por conta de quê? Simplesmente por conta desse cumprimento da palavra de Deus. Então, o povo ele vai sentir o quê? A necessidade de ir ao templo para adorar a Deus. Só que com o passar dos anos, com a falha também de Salomão, por ele deixar-se influenciar pelas conquistas, deixar-se influenciar por outros deuses, a profecia ela vem e fala que o povo seria o quê? Castigado, se não permanecesse na presença de Deus. O povo peca, o povo rebela-se a Deus e começa então o quê? Começa então as invasões, tanto do lado de Israel, que aí após, ainda tem isso, após a morte de Salomão, o reino ele se divide novamente em reino do norte e reino do sul. Logo, as perseguições vêm sobre tanto o reino do norte quanto o reino do sul. A Babilônia ela vem
e começa então a subjugar o povo de Deus. Ela começa então a pegar os magistrados, pegar os mais inteligentes, pegar os mais cultos e levar para dentro do seu reino, para dentro da sua cultura, que foi nessa leva aí, foi Sadraque, Mesaque, Abednego, foi Daniel e outros homens que tinham conhecimento elevado da presença de Deus e do conhecimento de Deus. Chegando lá, todo o povo que ficou cativo dentro de uma cidade que eles não conheciam, que não estavam acostumados. E a Babilônia tentando introduzir os seus deuses, os seus costumes dentro do povo. Tá? E alguns acabaram, então, cedendo e começaram a adorar outros deuses. Mas os que ficaram firmes, os que ficaram fortes, agora vai fazer o quê? Eles vão agir de uma outra maneira, de um outro jeito, para suprir a necessidade da adoração a Deus lá no templo de Jerusalém, que foi destruído pela invasão dos babilônios. Aí vai surgir o quê? Vai surgir então o quê? As sinagogas. Tá? A sinagoga. Como surgiu a sinagoga? Que foi uma herança que deixou, tá, do povo judeu para o cristianismo. E chegou até a época de Cristo, até a época dos apóstolos, os pais da igreja, e passou até chegar aonde? Até chegar na igreja medieval. Tá? Então, todo esse aparato da história da igreja vai se culminar na ausência de quê? Na ausência de adoração. Então, perderam o tempo. Eles precisavam de um outro meio para adorar. Então, como surgiu a sinagoga? A sinagoga judaica nasceu com a ausência do templo de Jerusalém. Durante o quê? O cativeiro babilônico. O povo foi levado cativo. O povo foi levado prisioneiro. Destruiu-se o templo aonde eles adoravam. E agora, como adorar a Deus? Logo, dentro da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele permitia, como era mais um deus entrando dentro do seu pantaneão, ele permitiu também que os judeus adorassem o Senhor dentro do seu reino também. Então, o que eles faziam? Eles criaram a sinagoga. O que era a sinagoga? Sinagoga eram prédios ou casas, tá? Ou barracos, né? Que se estabeleciam para se reunirem para então adorar a Deus. Ou seja, era um lugar que estava sendo substituído o templo para adorar a Deus. Se fosse no nosso dia de hoje, nós chamaríamos isso aqui de congregação. As congregações, porque havia destruído o templo sede, acabou com o templo sede, agora então, onde se adorava? Se adorava agora nas congregações. Então, na época, as congregações nossas de hoje chamavam-se o quê? Chamava-se sinagoga, aonde o povo judeu adorava a Deus. Com o período dessa nova maneira de se adorar a Deus, através das construções, dos prédios, das casas, por isso que a igreja primitiva, ela cresceu muito com os cultos domésticos, com os cultos nas casas, que era dado como uma sinagoga, nos cultos dos prédios, subia no terraço das igrejas, tinha um galpão no terraço da igreja, e ali era uma sinagoga estabelecida. Tá? Então, começou-se aí o nascimento da sinagoga por conta da ausência do templo, por levação do cativeiro babilônico. De lá para cá, então, começou o quê? Começou a adoração. E a igreja medieval ela durou muito tempo. Por durar 1000 anos, mais ou menos, a igreja medieval, de lá para cá, ela começou a ter modificações. Com a invasão do Império Romano, com a invasão dentro da Grécia, que nós conhecemos como grego-romano, né? Então, a partir daí começou o quê? Começou a estabelecer uma perseguição da igreja de forma generalizada.
falamos a respeito dos perseguidores da igreja, falamos a respeito dos pais da igreja, né, que enfrentaram e morreram, e também agora a igreja de Cristo, ela passa por um processo grande, ou seja, através de Diocleciano ou Dionísio, nós vamos ver também a igreja sendo perseguida. Após a renúncia do imperador Diocleciano, o que vai acontecer? Constantino, ele vai então assumir essa empreitada de imperador, e a história vai dizer que ele tem uma visão, e esta visão fez com que ele mudasse o rumo da tua história, tá? E da sua vida também, e do cristianismo também. Então, o que ele vai ver? Ele fala que ele viu uma luz no céu, com dizer que tu vais vencer esta batalha. E havia então o símbolo, tá? Que ele usou esse símbolo da cruz várias e várias vezes, para poder então estabelecer o quê? Estabelecer um reino dentro de Roma. E também, o que vai acontecer? Vai acontecer também, dentro disso aí, vai surgir as cruzadas. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Vai surgir então as cruzadas, tá? Que vai então estabelecer o quê? Guerras, ou as guerras santas estabelecidas aí em prol do nome do Senhor. Tá? Mas com a morte de Constantino, antes disso ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar cristão, vai se render ao cristianismo, ele vai construir uma igreja, essa igreja ela vai se chamar Bizantino, tá? Ou Bizânio, tá? E com a sua morte, essa igreja, eles vão dar o nome do próprio imperador, que vai se chamar Constantinopla, uma igreja totalmente voltada para a adoração a Deus. A partir daí, o evangelho naquele lugar seria o quê? Seria propagado de forma livre, sem impedimento, tranquilo, sem nenhum problema. Tá? Então, o evangelho, o cristianismo, ele se beneficiou com o reinado do imperador Constantino, porque esse agora estava servindo a Deus. Mas com a sua morte começou então o quê? Novamente começa a perseguição e começa a divisão. Aí a história vai dizer que vai se levantar o primeiro papa para então o quê? Para então se estabelecer e vai começar então perseguir a igreja. Aí começa as lutas medievais e outras coisas mais. Tá? Mas por que aconteceu isso aí, gente? Por conta de quê? O catolicismo ele evoluiu de uma forma tão grande que a partir do momento ele perdeu-se no meio do caminho do verdadeiro cristianismo. E começou então o quê? Começou a venda de indulgências, começou a venda de lugar no céu e outras coisas mais. Então começou o quê? Começou o povo a não querer mais estar diante de quê? Estar diante de Roma e da Igreja Católica, porque se sentia lesada, se sentia roubada. Então todos que iam para a Igreja de Roma e pagavam, eram porque praticamente eram o quê? Eram ameaçados, ou forçados, ou intimidados. Diziam que se não fizesse aquilo, os seus parentes que já tinham morrido, permaneceriam na escuridão. Se eles morressem, eles não iriam para o céu, e outras coisas mais que acabou sendo colocado para eles. Aí, a igreja medieval, tá, dentro do cristianismo, que começou a se desenvolver, começou a ter um papel fundamental dentro da igreja, ela começou então a passar por momentos difíceis. E quais foram esses momentos difíceis? Que a igreja começou então a passar e a sentir na pele de fato os problemas da consequência da igreja católica da época que estava sendo o quê? Estava sendo implantada. Tá? Na página 50 da apostila, nós vamos ver aqui alguns pontos aqui. Tá? A igreja passou o sofrimento, tá, extraordinário. O sofrimento, perseguições, dificuldade, muita coisa, muita luta. Então, esse período que ela passou é um período de quê? Que alguns vão chamar de Era das Trevas, ou
era sombria. Tá? Então, uns vão chamar de Era das Trevas e outros vão chamar de Era Sombria. Por quê? Porque foi um período bastante dificultoso para a igreja. Enquanto a igreja, de um lado, ela preservava a santidade, ela tentava preservar a adoração a um único Deus, verdadeiro e justo, do outro lado, a igreja católica estava abrindo a porta, facilidade, ou enganando as pessoas. Isso tornou-se o quê? Tornou-se difícil para a igreja continuar firme naquela época. Mas mesmo assim, ela não desistiu, ela permaneceu fiel em meio ao quê? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. A igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela era posta na parede, mais alto cargo, mais alto elevação ela começava então a se estabelecer. Ou seja, com isso tudo, com essas mentiras da Igreja Católica, com essas vendas de indulgência na Igreja Católica, começou então a surgir o quê? Começou a surgir homens dispostos a desmascarar a Igreja Católica. Aí nós vamos falar isso aí na próxima aula. Nós vamos ver Martinho Lutero, João Calvino, João Savonarola, nós vamos ver aí João Brief, né? Que nós falamos a respeito desses homens na aula passada também, mas nós vamos falar um pouquinho mais deles na aula que vem. Tá? Então, gente, a era difícil que o cristianismo passou, a era dificultosa, a era negra que o cristianismo passou, essa era, ela era chamada de Era das Trevas ou Era Sombria. Página 50, tá, da sua apostila vai dizer o seguinte: a Era das Trevas ou Era Sombria, um período de idolatria ou idólatras e conflitante. Tá? Então o povo vai passar por um período onde até os próprios cristãos estavam sendo o quê? Influenciados negativamente pelo catolicismo daquela época, que havia sido o quê? Perdido no meio do caminho. Tá? Então vai passar e vai falar o seguinte: a idolatria aumentara de uma maneira assustadora por toda a cristandade, e que se entregava aos maiores excessos de superstição. Colocavam velas acesas defronte das imagens, e muitas igrejas o povo beijava e adorava de joelhos as imagens. E os padres queimavam-lhes incenso, dando força ao erro popular, de que eles faziam milagres. Na verdade, esta mania imperava de tal modo no espírito de todos os filhos. Isto ainda até hoje, durante o purificado de Gregório Severo, bispo de Marcélia, teve coragem de proibir este abominável uso e destruiu bastante imagem. Mas, felizmente, Gregório também morre e aí começa novamente tudo de novo, essa batalha, esta corrida, para poder então ter um cristianismo verdadeiro, um cristianismo real e puro. Então, gente, a igreja medieval, ela passou por todas essas reformas, por todo esse período, e mesmo assim ela sobreviveu às épocas, ela sobreviveu os períodos tristes, os períodos difíceis, os períodos de perseguições, os períodos de idolatria. Tá? Ela conseguiu vencer os períodos das trevas ou os períodos da Era Sombria. A Igreja de Cristo hoje, ela está vivendo o mesmo patamar que a igreja primitiva no passado medieval também viveu. As perseguições de uma forma agora mais falada, né? Com palavras, perseguições de palavras, ameaças de palavras, e muitos de nós têm se desviado, têm saído da presença de Deus e adorando outros deuses. A igreja, eu acredito e tenho fé que a maioria da igreja, a igreja verdadeira, ela está firme, ela está constante na presença de Deus. E ela não vai se deixar elevar por nenhum tipo
de idolatria, nenhum tipo de adoração à imagem de forma alguma. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela é única, verdadeira e ainda está adorando a Deus em espírito e em verdade, aonde ela quer que esteja, aonde ela quer que se encontre. Deus está com a verdadeira igreja. E você é a verdadeira igreja. Você é um servo de Deus que luta pelos ideais da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e que você possa ser um avivalista e um reformador da palavra de Deus e um legislador daqueles que buscam a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Graça e paz.